Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos professores, professoras da Escola Dominical, queridos alunos que porventura estejam assistindo essa aula gravada, o Senhor Jesus abençoe e guarde a cada um de vocês. É um prazer estarmos juntos, revista número 2 do Discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nossa lição número 6, o discípulo e a temperança. O nosso texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que significa a palavra temperança ou domínio próprio? O dicionário Aurélio nos ajuda dizendo que é a qualidade ou virtude de quem é moderado ou de quem modera apetites e paixões. O Aurélio ainda diz que é sobriedade. Muito bem, a temperança ou domínio próprio é necessária para o bom viver cristão, demonstra que experimentamos e vivemos o novo nascimento, é produzida através da nossa disposição e de uma atuação direta do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, faz parte do fruto do Espírito que se manifesta em 9 qualidades excelentes. A temperança ou domínio próprio não é produzida na vida de alguém que vive de uma maneira qualquer, ela requer oração, estudo da palavra de Deus e experiência cristã de vida. O nosso comentarista menciona as 9 qualidades excelentes do fruto do Espírito e as classifica em 3 categorias. Na primeira categoria, ele destaca o amor, gozo e a paz como qualidades enfatizadas na vida com Deus e que nós também podemos concluir que algumas delas também fazem parte dos nossos relacionamentos sociais. A segunda classificação, ele enfatiza as qualidades nos nossos relacionamentos sociais, a longanimidade, a benignidade e a bondade. E enfatizadas na nossa conduta, o nosso comentarista classifica a fé, a mansidão e a temperança. Muito bem. Então, das 9 qualidades excelentes do fruto do Espírito, podem ser enfatizadas na nossa vida com Deus e também nos nossos relacionamentos sociais, o amor, o gozo e a paz. Muito bem, o amor, Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Muito bem, glória a Deus, amar a Deus é, sobre todas as coisas, acima de tudo e todos, é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante. E o segundo mandamento é amarmos ao nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, amar as demais pessoas, é o segundo grande mandamento. Então, essa qualidade, o amor, o nosso comentarista enfatiza na nossa vida com Deus e também podemos entender que são enfatizadas nos nossos relacionamentos sociais. Gozo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, que a sua maior alegria, que a minha maior alegria estejam nas coisas de Deus. Que a nossa alegria esteja nas coisas de Deus e não nas coisas passageiras desse mundo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dentro desse contexto, podemos entender essa mensagem. Muito bem. Enfatizadas na vida com Deus e também nos nossos relacionamentos sociais, a paz. Seguir a paz com todos. Nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Príncipe da paz, Isaías, capítulo 9, o versículo 6, é o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ele é o príncipe da paz. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Muito bem, esse versículo faz parte de um texto maior, nós só queremos destacar esse trecho, que a paz, queridos, ela faz parte
da nossa vida. Essa reconciliação com Deus foi feita pelo Senhor Jesus Cristo e só poderia ser feita por Ele, porque Ele jamais pecou, Ele sempre foi e sempre será santo, viveu aqui com um corpo humano como o meu e o seu, mas não pecou. Glória a Deus. Então, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Como é importante a obra de Deus, como é importante a obra de salvação do nosso amado Salvador, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ele para sempre. Muito bem, as 9 qualidades excelentes do fruto do Espírito, o nosso comentarista classifica como enfatizadas nos nossos relacionamentos sociais, a longanimidade, a benignidade e a bondade. O que é longanimidade? Conforme o dicionário bíblico Wycliffe, na primeira edição, página 1177, ele nos diz ali que essa palavra traduzida do hebraico significa nariz longo ou respiração longa, porque a ira, ao contrário, é acompanhada por uma respiração rápida através das narinas. Daí vêm as possíveis traduções: demorado para se irar, tardio em irar-se e longânimo. Essa palavra foi aplicada ao Senhor Deus. E vou deixar aqui para os amados irmãos as referências. Êxodo 34, versículo 6, Números 14, versículo 18, o Salmo número 86, o verso 15, Neemias, capítulo 9, versículo 17, Joel, capítulo 2, versículo 13, João, capítulo 4, versículo 2 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Nosso comentarista enfatiza também nos nossos relacionamentos sociais as qualidades benignidade e bondade. A benignidade está relacionada ao caráter do cristão, enquanto a bondade está relacionada às atitudes do cristão. Então vamos ver, benignidade relacionada ao caráter do cristão. O Salmo número 18, em seus versos 24 a 27, menciona a pureza das mãos do salmista. Ou seja, é algo relacionado ao caráter. Muito bem, a bondade está relacionada às atitudes do cristão. E o Salmo número 18, verso 25, nos traz uma importante recomendação, um importante ensino. Com o benigno te mostrarás benigno. Deus se mostra benigno para com aqueles que são benignos. Então, a benignidade relacionada ao caráter cristão e a bondade relacionada às atitudes do cristão. Por fim, o nosso comentarista classifica 3 qualidades excelentes do fruto do Espírito, enfatiza na nossa conduta, na nossa maneira de viver, na nossa conduta na vida: fé, mansidão e temperança. A fé nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição da fé, que você e eu conhecemos. A mansidão, podemos mencionar Moisés, que foi classificado como o homem mais manso da terra, Números 12, capítulo 12, versículo 3. E a temperança, nós podemos destacar Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Essa foi uma divisão feita pelo comentarista da nossa lição, classificando as 9 qualidades excelentes do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, na vida com Deus, nos nossos relacionamentos sociais e na nossa conduta. Glória a Deus. Muito bem. A temperança, o domínio próprio, é força de vontade. A temperança, podemos entender que é o domínio próprio em ação. A temperança, nós podemos pensar na temperança ou no domínio próprio como resultado de todas as demais qualidades do fruto do Espírito, como as demais 8. A 9ª qualidade incorpora praticamente, resume, traz consigo as outras 8. Então, são 9 qualidades do fruto do Espírito. Muito bem, precisamos ter temperança ou domínio próprio nas nossas palavras, nas nossas ações
e nos nossos pensamentos. Vamos ver exemplos? Nas nossas palavras. Você se lembra de José contando os seus sonhos aos seus pais e irmãos. E você pode ler sobre esse assunto em Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 11. Você se lembra também de Arão e Miriam criticando o servo de Deus Moisés? Você pode ler sobre esse assunto em Números, capítulo 12, versículos 1 a 16. Queridos, a falta de temperança ou de domínio próprio nos traz prejuízos. Nós mencionamos dois exemplos, o de José e o de Arão e Miriam. E eles sofreram. Eles sofreram. José sofreu por ter revelado os seus sonhos e Arão e Miriam sofreram por criticar o servo de Deus, Moisés. Alguém pode dizer, mas Deus cumpriu os seus planos na vida de José. Mas, meus amados irmãos, Deus é infinito, Deus é o Todo-Poderoso. Já estudamos na lição em que estudamos a respeito do Senhor Deus. Ele pode todas as coisas. Ele poderia ter feito o mesmo plano, desenvolvido o mesmo plano, levado José até a posição que ele queria levar José, conduzir José, de uma outra maneira. Mas aqui nós entendemos, é um entendimento nosso, que José não deveria ter revelado os seus sonhos. Então, se o Senhor Jesus fez uma promessa a você, lhe disse que vai lhe abençoar, que vai fazer uma obra em sua vida, guarde para si, cuide daquilo que Deus diz a você. Arão e Miriam nos trazem uma outra lição. Eles criticaram o servo de Deus, Moisés, e sofreram. Ao invés de conversar com Moisés, ao invés de orarem a Deus, ao invés de buscarem o Senhor, eles preferiram a via mais fácil, que é a via da crítica. E isso trouxe a Arão e a Miriam problemas bastante sérios, sofrimento. Essa lição para você e para mim: não critique o pastor que cuida da sua igreja, da igreja onde você serve ao Senhor. Não critique o líder da mocidade, não critique o maestro ou a maestrina, não critique o professor ou a professora da escola dominical, não critique os diáconos da igreja que estão ali gentilmente trabalhando, servindo. Não critique, queridos. Se, meu querido professor, professora da escola dominical, transmita esse ensino aos alunos. É muito importante nós já formarmos alunos com essa mentalidade de não criticar, de não serem pessoas belicosas, pessoas que gostam de discutir, de brigar, de se indispor. Não, vamos ensinar nossos alunos a conversar, a dialogar, a ler a Bíblia, a orar, e se eles entenderem que algo pode ser melhorado, conversar na igreja, conversar com o pastor, conversar com o líder de jovens, conversar com o professor da escola dominical, conversar com os diáconos, mas sempre com mansidão, com temperança, com domínio próprio, que é a nossa lição. Temperança, domínio próprio, uma qualidade maravilhosa do fruto do Espírito. Nas nossas ações, Daniel e seus amigos eram jovens decididos, e eles, nas suas ações, nos dão um ótimo exemplo. Eles eram decididos. Daniel, capítulo 1, nós podemos ler o versículo 8, os versículos 15, 16, um maravilhoso exemplo de temperança, de domínio próprio. Mesmo os manjares do rei estando diante deles, eles rejeitaram, porque entenderam que aquilo não seria bom para a vida deles. Você e eu estamos atravessando esse mundo é um deserto, e ele traz várias ofertas. Vamos rejeitar as ofertas, vamos nos manter em santificação e honra diante do Senhor nosso Deus. Temperança, domínio próprio. Vamos nos manter longe do pecado, daquilo que nos tira da presença de Deus. Muito bem. Em Jeremias, nós lemos, capítulo 35, versículos 1 a 8, especialmente os de 6 a 8, a decisão dos recabitas. Aquele povo, os recabitas, honravam, valorizavam as instruções que haviam recebido dos seus antepassados. Que exemplo maravilhoso! A temperança, o domínio próprio nas nossas ações. Glória a Deus. Vamos seguir os bons exemplos. Nos nossos pensamentos, precisamos ter temperança, domínio próprio nos nossos pensamentos. Nós podemos citar o exemplo de Davi e Batseba, segundo Samuel, capítulo 11. Urias, marido de Batseba, era um dos valentes de Davi, segundo Samuel,
capítulo 23, versículos 8, 39, 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 10, 26, 41. Que estrago Davi fez, infelizmente, pelo fato de não ter tido temperança ou domínio próprio nos seus pensamentos. Arruinou uma família e pagou caro por isso. Seu filho o perseguiu, querendo matá-lo, um dos filhos de Davi. Você conhece a história bíblica. Querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna da escola dominical que estejam nos assistindo, as atitudes de Davi, a falta de temperança e de domínio próprio de um grande homem de Deus, Davi, um grande servo de Deus, mas ali faltou a temperança, faltou o domínio próprio, se deixou dominar pelos seus impulsos, pelos seus desejos, e causou um estrago muito, muito grande à sua família e à família de Urias. Não vamos agir assim, vamos ver esses exemplos que a nossa lição está nos trazendo, e não vamos agir assim, vamos agir com temperança, com domínio próprio. Vale a pena nós lermos mais uma vez a definição do dicionário Aurélio. O que significa a palavra temperança ou domínio próprio? Qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de quem modera apetites e paixões. Sobriedade, que coisa boa, sobriedade. Vamos ter sobriedade, vamos ser sóbrios. Glória a Deus, muito bem. Então, nosso comentarista destacou que precisamos ter temperança ou domínio próprio nas nossas palavras, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Glória a Deus. Algumas causas da falta de temperança. A falta de temperança é a intemperança. O que é que pode causar a falta de temperança? E nós vamos nos manter bem longe dessas coisas, porque elas são prejudiciais. Bebidas alcoólicas, fumo de qualquer modo, de qualquer tipo, cigarros, charutos, cachimbos, fumo de corda, cigarros de palha, drogas de quaisquer tipos. Vamos ler, nós podemos ler Efésios, capítulo 5, versículos 10 a 18. A palavra do Senhor nos diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Vamos aprovar o que é agradável ao Senhor. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, as coisas, algumas causas da falta de temperança, que é a intemperança, nós podemos mencionar bebidas alcoólicas, fumo, cigarros, cachimbos, charutos e outros, de quaisquer espécies, drogas de quaisquer tipos, glutonaria, Lucas capítulo 21, versículo 34, glutonaria, coma, alimente o seu corpo com aquilo que você precisa para suportar até o próximo horário de refeição, até a próxima refeição. Alimente o seu corpo para que seu corpo tenha um bom funcionamento, um funcionamento adequado, porém sem excessos. A glutonaria deve ficar longe da nossa vida. A pessoa comer mais do que é o necessário, comer mais do que precisa, isso não é para nós. E isso gera a falta de temperança, a falta de domínio próprio. A cada vez que a pessoa faz isso, fica mais difícil para ela conseguir se dominar seus apetites. Então, isso não é para nós. Sensualidade fora dos padrões de Deus também é uma causa de falta de temperança, que é a intemperança.
É a falta da temperança ou do domínio próprio. E isso se avoluma, isso gera, cada vez que a pessoa age assim, gera mais intemperança, gera mais falta de domínio próprio. Oséias capítulo 4, versículos 10 a 12, e Gálatas capítulo 5, os versículos 19 a 21. Vamos encerrar nossa lição lendo 2 versículos. Queridos, vamos nos manter firmes, longe dos excessos, tendo sempre uma vida equilibrada. Vou repetir, esse é um conselho para que você, senhora, senhora, professor, professora da escola dominical, aconselhe os alunos que o Senhor Jesus confiou a você, ao senhor, à senhora. Vamos nos manter firmes, longe de excessos, tendo sempre uma vida equilibrada. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Graça aqui é a graça de Deus, não é, como se diz no mundo, graça, comédia, não. Aqui é a graça de Deus. Provérbios 22, 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Glória a Deus. Essa lição tem como finalidade ajudar professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, a prepararem suas aulas. Alunos também são bem-vindos, podem nos assistir, é um prazer, uma alegria, porém, a escola dominical acontece presencialmente na igreja na qual você e eu servimos a Deus. Então, essa aula não substitui a lição pessoalmente na igreja. É ali, querido aluno, querida aluna, que você tem a oportunidade de fazer perguntas, de estar pertinho do seu professor, da sua professora, de estar pertinho de outros alunos, de ter comunhão. É uma bênção, é uma grande bênção. Então, vamos todos para a escola dominical, presencialmente, na igreja onde cada um de nós serve ao Senhor. Um abraço fraterno, a paz do Senhor, e nos veremos na próxima lição, permitindo o Senhor. Amém.